começar uma prática de corrida, você acaba ficando um pouco perdido, porque são tantos modelos e tantas marcas que de repente você fica meio sem saber o que é importante. Então algumas coisas têm que ser levadas em consideração, por exemplo. Então, dependendo de como você é, se você é um corredor que está iniciando, então você tem que descobrir algumas coisas, por exemplo, como é que é o seu pé, como é que você tem a sua marcha, que é muito mais importante até do que o tipo de pé. Por exemplo, o seu pé é um pé normal, é um pé plano ou é um pé cavo. Por que isso é importante para a gente saber? Porque a gente sabe que tem alguns fatores de risco dependendo do tipo de pé. Fora isso, mais importante, como você vai fazer uma corrida, quer dizer, você tem uma marcha. Então, quando você vai fazer essa marcha, eu preciso saber, o seu pé tem uma pisada que a gente fala neutra, quer dizer, ele é bem alinhado com o tornozelo, com o joelho, ou não? O seu pé vai um pouco mais para dentro, que é o que a gente caracteriza de hiperpronação, ou não? O seu pé ele movimenta para fora, que é a supinação. Dependendo dessas características, a gente pode ter modelos mais adequados para esse tipo de pé e para o tipo de caminhada, que a gente fala, para o tipo de marcha. Você que vai começar a sua corrida, você vai descobrir como é que é o seu tipo de pé e o seu tipo de pisada. É uma coisa simples, existem metodologias e tecnologias sofisticadas, computadorizadas, que daí determinados centros até acabam tendo isso. Mas existe uma coisa meio prática, né, da gente conseguir fazer. Então, de repente, um jeito que você pode saber, por exemplo, você pode ir ao seu médico, né, o médico seu de confiança. Algumas lojas existem, alguns vendedores que são treinados para isso, porque na verdade não é uma coisa tão complicada de repente uma pessoa com uma formação, ou um professor de educação física, um fisioterapeuta, ele tem formação e ele consegue fazer esse tipo de análise da marcha. Então, de repente, você andando, por exemplo assim, uma observação simples, você andando, olhando a pessoa e ela andando na sua frente, você consegue saber se ela está com o tornozelo alinhado, método puramente observacional, se ela está colocando o tornozelo para frente ou se ela está colocando o tornozelo para fora. O tênis tem que ser confortável, tem que ter um sistema de amortecedor. Qual o sistema? No mercado existem inúmeras marcas e cada uma das marcas elas utilizam de uma tecnologia. Um conceito similar é um conceito de um automóvel. O automóvel tem que ter um bom amortecedor para poder segurar o impacto. Quanto melhor o amortecedor, melhor, fica mais confortável para você andar nesse carro. O tênis, a parte de cima do tênis chama cabedal. Quer dizer, então essa parte de cima, que o nome científico que a gente dá é o cabedal, ele tem que ter um pouco de couro, que dá um pouco de sustentabilidade, principalmente na parte de trás do pé, para ter um certo controle do tornozelo, mas ele tem que ter tecido. E quando a gente faz uma prática esportiva, o pé sua e tem que estar ventilado. Uma outra coisa que é muito importante é o número. Né? Qual é o tamanho do calçado que você vai comprar? Porque às vezes a gente está acostumado a comprar o sapato para o dia a dia que a gente usa exatamente no número que a gente está acostumado a usar. No entanto, quando você vai comprar um tênis para corrida, a gente tem que lembrar que o pé vai ficar um pouco mais inchado e tem a ponta do dedão encostando o tempo inteiro, fazendo como se fosse um pistão na ponta do tênis. Então você sempre tem que lembrar, também um outro jeito fácil, você pega o seu dedão, põe o calçado, fica de pé e coloca o seu dedo. Tem que ter essa distância do seu dedo para a ponta do tênis, que daí na hora que você está correndo, o seu pé vai inchar um pouco e vai continuar confortável, né, para você poder fazer a sua corrida. Fora isso, então, escolhendo amortecedor, vendo se ele é ventilado, vendo se ele tem uma proteção de couro, escolhendo um número, daí a gente tem que ver a questão do amarrar, que é uma outra coisa, que de repente, principalmente os adolescentes, não gostam muito de amarrar os calçados. E o tênis tem que estar amarrado para te dar uma proteção para você conseguir fazer a sua corrida. E se por acaso no seu trajeto você encontrar algum desnível, você está com ele firme e controla para você não ter esse perigo de você torcer o seu tornozelo ou até mesmo torcer o seu joelho. Essas coisas são importantes para a gente levar em consideração.